Você sabia que Roman Reigns e Brock Lesnar foi uma das principais rivalidades desta geração na WWE? Pois é, essa rivalidade já participou de pelo menos 3 main events de WrestleMania, até mais que rivalidades grandiosas como Roman e Cody Rhodes, e teve a mesma quantidade de main events de rivalidade como Rock e Stone Cold. Então hoje, nesse vídeo, falaremos sobre o quão grande essa rivalidade foi e o que ela representa para a WWE até os dias de hoje. Já se inscreva no canal e já ative as notificações. Tudo começou lá em 2015, quando Roman Reigns venceu aquele controverso Royal Rumble match, onde que ele foi até mesmo ajudado pelo The Rock, né, onde o Vince tentou colocar o The Rock para o Roman tentar receber ao menos aplausos da multidão, só que teve o efeito contrário. Roman teve uma vaia absurda porque as pessoas queriam o Daniel Bryan para ganhar aquele Royal Rumble match, mas enfim, ele venceu e fomos para aquela construção que o Roma teve até um obstáculo antes, que eles colocaram Roma e Daniel Bryan no Fastlane para ver o vencedor, né, o vencedor enfrentaria o Brock Lesnar no main event da WrestleMania 31. Roma venceu, então fomos para a construção daquela rivalidade. E uma construção muito boa, cara. Roma foi construído naquela rivalidade como um cara que tinha seu primeiro main event de fato, sabe? Um cara desacreditado. Ele e o Lesnar não teve um embate físico, mas sempre em promos ele tentava se manter forte, mas sempre o Lesnar parecia que era o monstro da rivalidade, como era de fato. Né, o Lesnar tinha acabado de acabar com a streak do Undertaker e tinha acabado de squashar o John Cena no SummerSlam. Então o Lesnar vinha como um monstro absurdo, né? A WWE estava construindo ele daquela maneira, só que o Roman estava começando a ser o top guy da empresa, estava começando a se consolidar como top guy da empresa. Então fomos para aquela luta na WrestleMania 31 e uma luta muito, mas muito subestimada, cara. Para mim, que eu vi foi um dos melhores main events que eu já vi, cara. A qualidade daquela partida foi sensacional. Aquilo que eu disse do Brock Lesnar ser construído como um monstro para aquela partida se confirmou na luta. Tanto é que a gente teve a partida quase inteira no começo ali, nos primeiros ali 15 minutos ali, foi do Brock Lesnar squashando o Roman. Era suplex atrás de suplex, o Roman resistindo, dando risada, né, e tentando dar golpes no Lesnar, o Lesnar resistindo e nem vendendo golpes sequer ele tava, né, o que fazia sentido para a storyline. Até que o Reigns consegue jogar o Lesnar contra o poste do ringue, né? E aí então o Lesnar abriu um corte na cabeça, né? E então equilibrou a luta. E teve um momento em que a gente pensou que o Reigns venceria a partida, que foi quando ele tinha aplicado mais de 2 Spears, né? Em sequência ainda. Só que não, o Lesnar levantou, aplicou o F5 no Roman, os dois ficaram caídos e apareceu Seth freaking Rollins para fazer o que todo mundo fala de assalto do século, né? Que foi a surpresa do século, que ele faz o cash-in e sai com o título mundial daquela WrestleMania. Então a primeira partida, o primeiro main event de Roman e Lesnar termina sem vencedor. E aquela rivalidade continua em 2016, naquele Road to WrestleMania 32. O Roman teve uma partida contra o Lesnar e contra o Dean Ambrose no Fastlane, que o vencedor enfrentaria o Triple H na WrestleMania 32. Os planos para aquela WrestleMania era até que o Roman enfrentasse o Seth Rollins e o Dean Ambrose. A gente teria uma partida de Shield, né? Só que não se concretizou por causa da lesão do Seth Rollins. Mas a gente foi para a construção daquela partida contra o Lesnar, que determinaria quem seria o main event da WrestleMania, e o Roman venceu. Só que ele não pinou o Brock Lesnar, ele pinou o Dean Ambrose. O que deixou no 0 a 0 ainda, né? Tanto o Roman quanto o Lesnar, porque teve um vencedor de fato entre os dois. O Roman pinou o Dean Ambrose, não foi o Lesnar. Então a gente permaneceu nesse 0 a 0 até chegar na controversa partida de 2018, naquele main event que muitas pessoas não queriam, mas que aconteceu na WrestleMania 34. Cara, o que podemos dizer daquela construção para a WrestleMania 34? Eu, particularmente, da construção, eu gostei, sabe? Porque eu só achei pai o fato de que o Roma saiu por baixo na rivalidade inteira, sabe? Ele até fez uma promo espetacular, cara, depois do Elimination Chamber 2018, onde ele fala do Lesnar ser vendido ao Daniel White, ao UFC. Cara, ele foi profundo naquela promo porque ele disse verdades. Parece que foi até uma promo sem roteiro nenhum, uma promo sem script. Ele só falou aquilo que muitas pessoas sabiam, né? Que o Lesnar no dia do Elimination Chamber estava reunido com o Daniel White, e era verdade. E depois daquilo lá, o Roman não teve nenhum momento que
de destaque na rivalidade. Tanto é que todos os embates entre ele e o Lesnar, o Roman saía por baixo. Teve até um momento lá que o Reigns estava preso, né? Foi preso, literalmente preso por policiais. E ele ficou algemado, o Lesnar apareceu e deu uma surra no Roman, cara. Surra histórica, tanto é que depois daquele segmento, as pessoas falaram, não, o Lesnar vai vencer essa partida, cara. Não tem como. Não tem como. Só que não. Chegou no dia da partida, o contrato do Brock Lesnar estava acabando com a WWE. Ele e o Vince tiveram uma reunião antes da WrestleMania 34, onde ficou acordado que o Lesnar renovaria por mais um ano com a WWE. Então, nesse acordo, eles selaram que o Lesnar teria que vencer na WrestleMania 34, contra a vontade do Lesnar. Tanto é que depois da WrestleMania 34, o Lesnar jogou o cinturão no Vince e tava furioso, cara. Ele queria deixar o Roman over, sair over daquele main event a qualquer custo. Só que não foi o que aconteceu. O Lesnar venceu o Reigns, inclusive foi uma destruição total aquela partida. Foi ruim, a partida foi ruim, só que ele destruiu o Roman absolutamente naquele dia. Inclusive abriu a testa do Roman aqui. Ele tem até uma marca aqui até hoje, né, inclusive, relacionada a isso. Eles tiveram uma revanche no Greatest Royal Rumble daquele ano, que foi, acho que foi algumas semanas depois, chegou nem a ser mês depois, onde o Roman venceu, né, ele atirou o Lesnar para fora do Steel Cage, só que o juiz não viu, então deu a vitória pro Brock Lesnar. Então ficou uma controvérsia aí, abriu brechas para eles continuarem a rivalidade pro SummerSlam 2018. Que aí foi pelo Universal Championship, onde, cara, não tinha como. O Roman tinha que vencer aquela partida, porque ele estava em saldo negativo contra o Brock Lesnar, e o Roman era o top guy da empresa. Né? E a gente sabe que top guys muito dificilmente fica por baixo por tanto tempo. E foi o que aconteceu. Teve uma rivalidade entre Roman e Bob Lashley, onde o Roman perdeu pro Bob Lashley no Extreme Rules, só que depois no Raw seguinte ele venceu, valendo o desafiante número 1 contra o Lesnar no SummerSlam. Né? E aí ficou definido, Roman, Lesnar no main event do SummerSlam daquele ano, uma construção que foi basicamente porque eles queriam fazer a partida, sabe? Não teve nada demais do que a gente já vinha tendo na rivalidade. A gente até teve o que foi o ponto máximo daquela rivalidade, daquela construção da rivalidade, que foi aquele segmento do Paul Heyman com o Roman, onde a gente teve o primeiro teaser, a primeira provocação da aliança entre Paul Heyman e Roman Reigns. Ou seja, 2 anos antes da aliança real deles, e eles já provocavam isso no Monday Night Raw, que o Paul Heyman falou em samoano. Cara, foi muito legal aquele segmento. Então a gente chega no dia da partida, né, onde a gente tem interferência do Braun Strowman, o Lesnar inclusive perde com a interferência do Braun Strowman, mas o Roman finalmente derrota o Brock Lesnar, conquista o Universal Championship e fica 2-1 pro Brock Lesnar, né? Uma vitória para ele no Greatest Royal Rumble, uma vitória para ele na WrestleMania 34, uma vitória pro Roman no SummerSlam 2018. O Roman venceu, 2 meses depois ele anuncia que está com leucemia. E o detalhe, quando ele anunciou que estava com leucemia, uma partida entre Roman Reigns, Brock Lesnar e Braun Strowman estava marcada para o Crown Jewel de 2018. E infelizmente aquela partida não aconteceu devido à doença que o Roman teve, que graças a Deus, né, meses depois ele conseguiu se recuperar e voltar da WWE. Mas estava marcado, cara, a gente teria uma continuidade daquela rivalidade, ou seja, foi basicamente um ano de 2018 inteiro construindo Roman Reigns e Brock Lesnar. Então chega 2020 que a gente teve a aliança entre Roman Reigns e Paul Heyman, né? E inclusive o último cliente do Paul Heyman foi o Brock Lesnar na WrestleMania 36 contra o Drew McIntyre, que o Lesnar se afastou da empresa, o Roman pegou o Paul Heyman, né, trouxe o Paul Heyman de volta, se aliou a ele, e então todo mundo ficava se imaginando, cara, como seria o embate entre Roman Reigns e Brock Lesnar naquela trajetória do Roman como Tribal Chief, junto com o Paul Heyman. E finalmente isso aconteceu em 2022, no SummerSlam, depois que Roman derrotou John Cena naquele main event sensacional. Brock Lesnar retornou de surpresa com um pop, cara, sensacional, absurdo, um dos maiores pops que eu já vi. O Paul Heyman, a cara do Paul Heyman entregou tudo, cara. E o auge da rivalidade entre os dois foi da metade de 2021 até 2022, até a WrestleMania 38. Inclusive, durante aquela construção daquela rivalidade entre eles, eles tiveram a primeira luta no Crown Jewel, onde o Roman venceu com a ajuda do The Usos. Paul Heyman já dava indícios de que ele voltaria a se aliar com o Brock Lesnar.
E Roman desconfiava até que no Royal Rumble, na luta entre Bob Lashley e Brock Lesnar, o Paul Heyman junto já tinha se aliado com o Brock Lesnar, porque o Lesnar tinha vencido o WWE Championship numa luta 5 fatais, o WWE Day One, né, que a gente teria mais uma partida entre Roman e Lesnar, só que o Roman pegou aquela doença e não pôde participar da luta, então eles inseriram o Brock Lesnar na disputa pelo WWE Championship no main event do Day One, onde o Lesnar venceu, inclusive os planos originais era para o Seth Rollins vencer, mas o Lesnar venceu, então eles começaram a construção da WrestleMania 38. Inclusive, dias depois do Day One, teve o Royal Rumble, que ocorreu a traição do Paul Heyman, já que depois do Day One o Paul Heyman se alinhou com o Lesnar de novo, né? Já que o Roman tinha se afastado, se alinhou com o Lesnar, mas não durou muito, durou algumas semanas, chegou no Royal Rumble, ele traiu o Brock Lesnar, o Roman atacou o Brock Lesnar, depois que ele atacou o Brock Lesnar, o Paul Heyman voltou a se aliar com ele e custou o título ao Brock Lesnar, só que não adiantou muito. O Lesnar venceu o Royal Rumble match, então a construção para a partida deles no main event daquela WrestleMania começaria. Então Lesnar foi disputar o WWE Championship mais uma vez depois de ter perdido no Elimination Chamber de 2022, inclusive aconteceu na Arábia Saudita. E o Lesnar venceu, cara, squashou todo mundo, não teve nem graça aquela partida, porque foi um squash total, ele venceu muito fácil. E depois que ele venceu, então basicamente no Raw seguinte, né, eles já provocaram Lesnar e Roman unificando os títulos, né, os dois títulos. E aí ficou marcado pro main event daquela WrestleMania 38, que todo mundo imaginou que seria uma destruição total, cara, porque na construção o Roman abriu aqui no Lesnar, né, vingando o que ele fez com o Roman em 2018. Ele abriu aqui no Lesnar, lá no Madison Square Garden, e em uma promo também, que o Roman fez, uma das melhores da carreira dele, ele mencionou, cara, que o Lesnar abriu a testa dele em 2018 e que quando ele chegou em casa, a família dele tinha perguntado a ele o que tinha acontecido. Ele estava muito envergonhado pelo que tinha acontecido com ele naquela WrestleMania. E ele falou que tudo aquilo, toda aquela construção tinha se tornado pessoal justamente por isso. Que ele já tinha pegado Paul Heyman, que ele iria pegar o título dele e ia acabar com o Brock Lesnar de vez. Então a gente chega na WrestleMania 38, onde a gente tem a partida entre os dois. Cara, é uma partida muito decepcionante. Eu acho que porque o Roman deslocou o braço dele, eles tiveram que encurtar muito a partida. Mais decepcionante pelo fato de que todo mundo esperava uma partida melhor, com mais destruição, né? Mas o Roman venceu. Teve que, pra mim, é o momento do Roman mais importante da história das WrestleManias que o Roman teve até hoje, porque ele ganhou os dois títulos. Então, ele finalmente unificou os títulos e aí ficou conhecido até hoje como Undisputed, na época era Universal Championship, mas Undisputed WWE Championship. E aí a gente passa o tempo que o Roman conquistou esse título até meados ali do SummerSlam de 2022, que foi a última vez que a gente teve a construção entre Roman Reigns e Brock Lesnar, que o Lesnar retorna no SmackDown, onde o Roman tinha acabado de defender seu título contra Matt Riddle. Ele retorna de surpresa com mais um pop absurdo, ataca Roman Reigns, então eles marcam Roman e Lesnar Last Man Standing Match, a primeira partida deles com essa estipulação no main event do SummerSlam. É como se fosse uma última dança, né? Last Dance entre os dois. E cara, que baita partida. Essa foi uma das melhores partidas do reinado do Roman inteiro. Essa partida foi sensacional. Teve aquele spot entre os dois envolvendo o trator. Teve que o ringue, né, se virou. Foi muito boa, cara, a partida. Teve momentos, né, pros dois lados, tanto pro Roman quanto pro Lesnar. O Roman fazendo seus movesets, o Lesnar fazendo os seus. Partida sensacional que, cara, termina de uma maneira muito simbólica, que é com o Roman enterrando o Lesnar debaixo das mesas dos comentaristas e que ele fica por cima, levanta os braços, faz o número 1, né, pro alto. O juiz conta até 10 e finalmente a rivalidade entre Roman Reigns e Brock Lesnar se encerra e o Roman sai vencedor. E eu acho que pela contagem aí, o Roman saiu com um saldo positivo contra o Lesnar. Cara, foi basicamente aí 7 anos de Roman e Lesnar comandando a WWE com 3 main events de WrestleMania. A gente até teve aquela interação entre o Roman e o Lesnar no Raw depois da WrestleMania 39, mas não passou daquilo, que foi ali que começou a rivalidade entre Brock Lesnar e Cody Rhodes. Agora eu quero saber, cara, o que vocês acham dessa rivalidade? Vocês gostam? Marcaram o
tempo de vocês como fãs de WWE. Deixa tudo aí nos comentários, porque o meu marcou demais, cara. Eu curto muito essa rivalidade, foi um clássico pra mim. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa rivalidade, se está entre as maiores da história. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, se inscreva no canal, ativem as notificações e não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante para o canal. Um abraço, até a próxima e fui!